Em primeiro lugar, eu quero registrar aqui a minha felicidade de estar aqui com tão ilustres palestrantes, com quem eu já tive a oportunidade de palestrar em outros eventos, com cada um deles. E foram sempre palestras brilhantes, como foi esta última. Em segundo lugar, eu queria agradecer o convite ao meu querido Walter Lobato, da Bradt, como foi enaltecido pelo Robson, 23º evento, e nós sabemos o quanto difícil é a organização de um evento dessa natureza aqui, um evento de magnitude absoluta, e com essa qualidade, com essa discussão de temas tão atuais e tão importantes para a vida do contribuinte brasileiro. Eu gostaria também de agradecer a minha mulher, que nunca vem aos eventos, mas hoje está aqui presente, me dando privilégio aqui da sua companhia. Quero agradecer meus amigos, Guilhermo, meu sócio Roberto, Duque Estrada, meu querido Joselder, meu amigo do coração, meu irmão Catão, Hugo II, Bechara, que nunca vem também aos meus eventos, mas hoje resolveu vir. Realmente é um dia de muita felicidade. E outra coisa, esse congresso está muito tenso. E o tema que eu vou tratar é polêmico. Então, vou avisar a todos que eu estou armado. Qualquer eventualidade aí, reagirei à altura. Brigagão. Um brigagão. Meu pai se chama Guerriere Brigagão. Depois da guerra, ainda vem a briga. Bom, eu reparei que esse negócio é muito difícil de manejar nas outras palestras. Para que eu tenha sorte aqui. Meu tema é industrialização por encomenda. Nós temos, nesse sistema tributário atual, um sistema único no mundo, um sistema que atinge cada um desses ciclos de produção aqui com um tributo diferente, na tributação indireta. O IPI, o ICMS, antigo ICM, e o ISS. E a divisão que quis dar o Constituinte, em 1965, foi a de tributar a industrialização com o IPI, o comércio com o ICMS, ou seja, na fase de produção. Depois veio o PIS e COFINS como contribuições que incidiriam também sobre esses mesmos campos de incidência. Essa primeira fase pontilhada, ela está sujeita à incidência do IPI e ICMS, a industrialização e comercialização. A partir do momento em que a mercadoria é produzida e comercializada e vai para o consumo, somente a partir daí passa a incidir o ISS. Ou seja, o ISS tributa atividades que são destinadas ao consumidor final. Ele já saiu do ciclo de industrialização e comercialização da mercadoria, e, a partir desse momento, é o consumidor final quem contrata o serviço e ele é tributado pelo ISS. Essa foi a racional do nosso sistema de 65. Era um avanço na época de 65, porque a não cumulatividade, o IVA, havia sido instituído há muito pouco tempo, havia muito pouco tempo, mas, hoje em dia, em função do fato de que nós temos um IVA absolutamente consolidado, como eu tive a oportunidade de dizer no primeiro dia, são 168 países com IVA. É um IVA diferente, é um IVA em que nós temos uma incidência do IVA sobre um conceito de mercadoria, e o que não é mercadoria é serviço e ponto final, mas é um tributo só incidindo sobre todas essas fases aqui. Mas não é assim que funciona no nosso país. E aí vem a questão da industrialização por encomenda. Porque a industrialização, se nós formos ver na legislação brasileira, conceito de industrialização, são basicamente 5 as modalidades: transformação, beneficiamento, acondicionamento, recondicionamento e montagem. São atividades. Entre essas atividades, 4 delas podem configurar um serviço: beneficiamento, recondicionamento, acondicionamento e montagem. E, afinal de contas, em que momento pode-se tributar com IPI, ICMS ou ISS? Nós temos que vir para o nosso gráfico.
Se nós estivermos na fase de industrialização e comercialização, é o IPI e o ICMS. Se nós não estivermos nessa fase, se o serviço é prestado a um consumidor final, é o ISS. Pois bem, como os senhores sabem, os conflitos de competência eles são resolvidos, por vezes, na Constituição Federal, e quando já não são resolvidos, ainda não são resolvidos nesse nível, é a lei complementar que cabe a definição de como eles serão dirimidos. Tá? Na Constituição, em relação ao conflito de IPI e ISS, nós tínhamos, na Constituição Federal de 69, uma regra que dizia o seguinte, olha, compete aos municípios tributar com o ISS serviços prestados, desde que não estejam na competência da União e dos Estados. Como vocês veem na Constituição Federal de 88, essa exclusão de possibilidade de incidência do ISS, ela diz respeito somente aos tributos estaduais. E aí, com isso, passou a se dizer, então é possível a dupla incidência de tributos, IPI e ISS, sobre essas atividades? Claro que não. Claro que não. Continua prevalecendo aquele nosso esquema. O sistema é o mesmo, e continuou o mesmo na Constituição de 88. A Constituição deixou de se referir expressamente aos serviços tributados pela União, porque todos aqueles serviços que eram tributados pela União passaram à competência estadual. Serviço de comunicação, transporte, enfim, aqueles serviços todos passaram à competência estadual. E essas atividades e não serviços que se dão na industrialização e comercialização continuam, sim, sendo tributados pelo IPI e pelo ICMS. Então, não há que se dizer que, com essa mudança de redação constitucional, haveria a possibilidade de dupla incidência federal e municipal. Aqui nós temos uma sequência de normas, primeiro a Constituição Federal, de 88, depois a Lei Complementar, 87, e depois o Decreto-Lei 406, já revogado exceto artigo 9º, parágrafo 3º, que nos salva da incidência do ISS proporcional, diga-se de passagem. Tá? Mas, voltando ao assunto. Temos o Decreto-Lei 406 de 68 e a Lei Complementar 116. A regra é muito clara, muito objetiva, de como dirimir conflitos de competência. Se nós temos fornecimento de mercadorias com serviços não tributados pelo ISS, o ICMS incide sobre tudo. Se nós temos serviços que constam da lista tributável de serviços tributáveis pelo ISS, sem referência à incidência do imposto estadual, o ISS incide sobre tudo. Se nós temos uma ressalva nessa lista de que o ICMS incidirá sobre mercadorias fornecidas com esses serviços tributados pelo ISS, o ISS incide sobre os serviços e o ICMS sobre as mercadorias. Maior clareza e objetividade não existe. Não há como se achar uma regra que fosse mais clara que essa. E o Supremo Tribunal Federal resolveu adotar, dar um nome, teorizar essa objetividade, dando o nome de teoria da preponderância. Numa preponderaria a mercadoria, naquela situação que o ICMS grava toda a operação, e na outra preponderaria o ISS, quando as regras, reparem que eles fazem expressa menção às regras, parágrafo 1º e parágrafo 2º, do Decreto-Lei 406 ainda. O Superior Tribunal de Justiça talvez não tenha entendido muito bem essa teoria da preponderância e criou uma regra que antes era lógica, objetiva, fácil de se identificar, e transformou a teoria da preponderância, que foi dado esse nome pelo Supremo, em uma teoria da preponderância de verificação em cada operação do que prevaleceria. Se seria o fornecimento de mercadoria ou o fornecimento de serviços. Então, por exemplo,
numa instalação de um piso, o que prevalece? O piso que é fornecido ou a instalação? Isso foi julgado pelo STJ. Eu não me lembro como é que ele julgou, porque realmente eu não sei o que prevalece. Se eu quero um piso, eu quero piso. Mas eu quero piso instalado. O que prevalece aqui? E é isso que acabou prevalecendo no STJ, a aplicação dessa teoria da preponderância até aquele momento. O que dizia a lei complementar? O artigo 146 diz com toda clareza que cabe à lei complementar dirimir conflitos de competência, que é o nosso principal problema do nosso sistema tributário nacional, em função dessa tripartite, da função de existir uma tríade de tributos que incidem sobre a nossa produção, comercialização e prestação de serviços. Os conflitos de competência têm que ser resolvidos pela lei complementar. No Decreto-Lei 406, era muito óbvia a forma como você dirimiria esse conflito de competência. Bastaria que você verificasse ali aquelas atividades que poderiam configurar incidência do ISS ou do IPI e do ICMS, você via na lista de serviços que, por exemplo, recalchutagem de pneus, que nada mais é do que um recondicionamento. Olha lá a ressalva que se fazia, para o usuário final. Em relação ao recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, que são todas as atividades que podem configurar ou serviço ou industrialização. Voltamos ao nosso esquema. Será industrialização se estiver naquela linha pontilhada. Será serviço se o bem já tiver se deslocado para a fase de consumo. E a lei complementar aqui, ela tentava transformar em palavras esse pensamento. Reparem, não destinados à industrialização e comercialização. A mesma coisa se dava em instalação e montagem de aparelhos, exclusivamente com material fornecido pelo beneficiário do serviço. Montagem industrial. Olha até que o nome parece jogar para uma atividade industrial, mas prestado ao usuário final do serviço. Resolvido. Não havia dúvidas quanto a esse conflito de competência. Mas veio o legislador com a Lei Complementar 116, de 2003, e quis fazer um aprimoramento redacional. Criou-se, ao invés de itens na lista, como os senhores sabem, criou-se itens e subitens. Então, classificou-se todas aquelas atividades que antes estavam no item 72 e seguintes do Decreto-Lei 406, colocou-se um item dizendo, bom, já que todos são serviços que são destinados ao consumidor final, vamos colocar um item dizendo serviços relativos a bens de terceiros, que eu englobo tudo. Né? E tiraram a referência de que esses serviços deveriam ser destinados à industrialização ou comercialização, porque já havia classificação geral de que os serviços seriam relativos a bens de terceiros. Só que esqueceram que a industrialização por encomenda, como é que ela ocorre? Um elo da industrialização adquire matérias-primas, manda essas matérias-primas para um segundo elo de industrialização que devolve ao encomendante as mercadorias industrializadas. Ou seja, as atividades que são exercidas sobre esses bens, elas são exercidas sobre bens de terceiros, mas estão naquela linha pontilhada. E aí? A lei complementar acabou levando a possibilidade de incidência de ISS a uma atividade que se dá dentro da linha pontilhada. Isso causa um problema enorme, não só de possibilidade de bitributação, porque vocês vão ver mais à frente que a União diz, olha, se incide o ISS, isso não é comigo, vai incidir IPI. Mas leva um outro problema, é que aquela linha pontilhada, ela é protegida pela não cumulatividade. Todas aquelas atividades que se dão dentro da linha pontilhada, elas são não cumulativas, são amparadas
pelo princípio da não cumulatividade. Na medida que eu insiro o ISS nessa linha pontilhada, eu passo a ter um tributo cumulativo incidindo nessas operações e trazendo para essas operações todos os efeitos maléficos da cumulatividade. Ou seja, é uma anomalia absoluta. O STJ, quando a questão foi trazida a ele, a conclusão foi no sentido de que, tendo em vista essa mudança redacional, o imposto incidente seria o ISS. A questão... Mais uma decisão da STJ dizendo a mesma coisa, ou seja, a jurisprudência se consolidou nesse sentido, trazendo um tributo cumulativo para uma área de não cumulatividade, até que a questão chegou ao STF. E o STF examinou a questão com visão de almirante, não de marinheiro. Viu o cenário com aquele esquema a que eu me referi no início da palestra. Nessas condições, como é que o ministro Joaquim, na época, abordou o tema? O ISS não pode incidir sobre operações de industrialização por encomenda de embalagens destinadas à integração ou utilização direta em processos subsequentes de industrialização ou comercialização de mercadorias. E se nós formos ver, um dos trechos do voto do ministro Joaquim, ele diz lá com todas as letras, a solução está no papel que essa atividade tem no ciclo produtivo. Ou seja, se está dentro da linha pontilhada, é ICMS, IPI, não pode ser ISS. E a ministra Ellen Grace veio e abordou a questão da não cumulatividade, a que eu me referi há pouco, dizendo que conclusão diversa leva ao prejuízo, ao resultado pernicioso de você ter um tributo cumulativo numa área de não cumulatividade. O ministro Dias Toffoli, examinando a questão posteriormente, ratificou esse entendimento do STF e ainda o aprimorou, dizendo o seguinte, olha, não basta só que esteja fora da linha pontilhada, é necessário ainda que se trate de uma obrigação de fazer e não de dar. Porque se estiver diante de uma obrigação de dar, nós estaremos diante de uma situação em que o ISS não poderá incidir. O STJ, vendo a nova posição do STF, ainda se manteve reticente. Não existe nada que tenha demonstrado uma orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal nesse sentido. Portanto, eu mantenho, trazendo absoluta segurança jurídica para todos nós, contribuintes e aplicadores do direito. Manteve-se a jurisprudência anterior. O STF, já que era necessário o reconhecimento de efeito vinculante da decisão, determinou a necessidade de que isso fosse julgado sobre esses temas. Todas as questões, aliás, de direito tributário atualmente, estão sobre esse regime. Acho até que a gente devia trazer a discussão da PEC 45 e pedir para o Supremo colocar isso com efeito, né, uma decisão que tem aplicação a todos, para acabar com as discussões. Mas, e de lá para cá, o STJ tem se mantido numa oscilação jurisprudencial que lhe é característica de forma absoluta. Num primeiro momento, ele se alinhou ao entendimento do STF, mas, num segundo momento, mostra aqui uma sequência de decisões aos senhores que demonstram que essa linha não foi mais seguida pelo tribunal. Ele vem proferindo decisões no sentido de que o ISS é um tributo incidente sobre essas operações de industrialização por encomenda. Veio o legislador, que teria tudo nas mãos para, fazendo uso da competência que lhe foi outorgada pelo artigo 146 da Constituição, dirimir esses conflitos, ele não faz.
dirimiu somente em relação ao item 13.05, para definir que, nas situações de composição gráfica, aí sim não haveria incidência do ISS somente nas hipóteses em que não fosse destinado à posterior comercialização ou industrialização. A mesma ressalva que o Decreto-Lei 406 fazia com absoluta propriedade. Mas o legislador se esqueceu de que a industrialização por encomenda não está no item 13.05. Ela está no item 14.05. E ele percebeu isso, não dá para se negar que ele tenha percebido isso. Por quê? Porque ele fez uma alteração nesse item, para inserir outras atividades. Vejam lá, acabamento, polimento e costura. Bastaria que ele tivesse feito a mesma ressalva que fez no item 13.05, no item 14.05, que a questão estaria solucionada e os contribuintes não precisariam de estar com essa dúvida de que imposto pagar quando fazem uma industrialização por encomenda dentro daquela linha pontilhada. Como eu disse aos senhores, para a Receita Federal, pouco importa essa discussão. Ela é correta. O imposto incidente é o IPI. Pelo nosso sistema tributário nacional vigente, é o IPI. Se vai incidir ISS ou não, se os tribunais vão entender que o tributo incidente é o ISS, pouco importa. O IPI incide. Foi o que a Receita Federal disse, com todas as letras, em duas soluções de consulta. E, com isso, nós demonstramos aqui, mais uma vez, a absoluta necessidade de que nós tenhamos uma reforma tributária. Nós precisamos nos tornar iguais ao resto do mundo. Como eu disse no primeiro dia, são 168 países com IVA. Se o IVA é atrasado, se não é, isso é uma outra questão. O fato é que o mundo inteiro adota um IVA. Nós não temos IVA. Repito, nós não temos IVA, porque o nosso PIS, COFINS, IPI, ICMS não tem um sistema de créditos e débitos. Essa é a verdade. Nós temos produtos destinados a consumo que não são possíveis de creditamento. Nós temos essa discussão louca, completamente irracional do conceito de insumos para fins de PIS e COFINS. Nós temos a impossibilidade de energia elétrica tornar possível o creditamento no açougue, porque ele é um comerciante, ele não é um industrial, ele não tem direito. O Supremo Tribunal Federal disse isso. Não é? E na PEC 45, também, como eu fiz referência naquela minha intervenção, o conceito de não cumulatividade que consta do projeto é idêntico ao que consta da Constituição Federal atual. Então, o que impede que o Supremo Tribunal Federal venha adotar a mesmíssima interpretação de que o conceito adotado para o princípio da não cumulatividade, ele só abrange créditos físicos e não financeiros, e declarar constitucional uma lei complementar que venha restringir esse direito, como fez com a Lei Complementar 87. Então, nós não temos, na PEC 45, essa segurança. Agora, também, como disse, acho que eu já proferi minha palestra naquele primeiro dia, como eu disse também ali, a mudança é absolutamente necessária. Portanto, as críticas, a mudança tem que ser feita, e as críticas têm que ser produtivas e têm que ser no sentido de tentar melhorar aquilo que foi apresentado. Isso é o que cabe aos críticos. E aos autores e os relatores no Congresso Nacional dessas propostas, o que cabe a eles fazer é aceitar essas críticas e pensar sobre elas e tentar modificar os projetos de forma a que nós tenhamos um sistema que permita
que o brasileiro produza e compita no mercado internacional. Tá? Com isso, eu encerro minhas palavras. Mais uma vez, agradeço imensamente ao meu querido Walter Lobato, a quem parabenizo pela excelência com que fez esse congresso. Cada vez ele vai numa curva absolutamente ascendente. Eu fico imaginando que será o congresso da Bradt no ano que vem. Muito obrigado.